Tá chegando, meus amigos, Metroid Dread. Após anos de espera, finalmente Metroid Dread ou Metroid 5 chega ao Nintendo Switch. Mas peraí, você ainda não sabe se Metroid Dread é um jogo do seu estilo? Por que tá todo mundo falando desse jogo? Por que o hype tá tão alto? Você não sabe o que diferencia esse Metroid dos outros Metroids, por exemplo, o Prime? Ou você simplesmente tá em dúvida e ainda não se decidiu e quer saber todos os detalhes? Bom, eu tô aqui pra te ajudar. Esse é um dos jogos mais importantes desse ano, e nesse vídeo eu vou falar tudinho do que você pode esperar de Metroid Dread. E eu digo esperar porque, claro, a gente não jogou o jogo ainda, ele não lançou, mas depois que lançar pode esperar por gameplays e análises aqui no canal. Então, ó, caso você seja novo aqui, eu sou o Coelho no Japão, já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal para saber tudo sobre o universo Nintendo e ativa o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro dos vídeos que a gente vem lançando. Porque a minha missão aqui nesse vídeo é abrir os comentários depois e ler: caramba, depois desse vídeo eu tô hypado pra Metroid Dread. Será que eu consigo? Então vem comigo. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes, todas organizadinhas aqui na timeline, para você poder ir direto aonde a informação te interessa. Primeira parte, como funciona a gameplay da série Metroid e por que ela é tão consagrada. Segunda parte, explicação rápida do universo de Metroid e o papel de Dread na história da franquia. Terceira parte, o que a gente já sabe sobre o jogo. E quarto, por que eu aposto todas as minhas fichas de que esse será um jogaço, tipo um dos melhores jogos do Nintendo Switch e um dos melhores jogos da franquia. Sim, até acho que pode superar Super Metroid. Então vambora! Parte 1, qual é a graça de um jogo Metroid? Mais especificamente, os Metroids 2D. A primeira coisa que é importante explicar sobre Metroid é a sua gameplay. E como funciona esse negócio de Metroidvania, que é o gênero de jogos que Metroid ajudou a popularizar e a expandir. Bom, basicamente, um jogo de Metroid no geral, e me focando ainda mais nos 2D, é um jogo de ação e aventura onde a personagem Samus Aran usa tiros como ação. Ah, então é igual ao Mega Man? Bom, não, porque isso que eu acabei de falar não é a essência que torna Metroid um Metroid. Nos Metroids e nos chamados Metroidvanias, temos uma progressão não linear, onde você não simplesmente segue um caminho óbvio da esquerda para a direita, de cima para baixo. A progressão da história depende da exploração de um mapa maior sem um caminho pré-definido e das melhorias que você vai conseguindo ao longo da sua jornada. Como assim, Coelho? Calma que eu vou te explicar. É basicamente um jogo onde o mapa é um labirinto, então você só andar para frente ou para trás não vai te fazer terminar o jogo. Você certamente vai se deparar com algum obstáculo e então vai precisar explorar o mapa e achar alguma coisa que te livre desse obstáculo. Algumas pessoas perguntam: putz, mas e se eu não for pro lugar certo? É aí, meus amigos, que tá a melhor parte. Em Metroid existem diversas melhorias, upgrades com novas habilidades espalhadas pelo mapa inteiro. Então às vezes você vai achar o item certo logo de cara, às vezes não. Mas alguma coisa você sempre vai achar quando você explora. Independente de onde você for, você sempre vai estar progredindo. E é por isso que com Metroid acontece o seguinte fenômeno: você tá lá jogando e quer ver como que chega em tal lugar. E aí você vai lá e vê alguém jogando no YouTube ou na Twitch, pergunta para um amigo ou amiga sua e vai ver como essa pessoa chegou. Só que essa pessoa utilizou uma habilidade que você ainda não tem. Só que ela não tem uma habilidade que você já tem, porque o caminho que vocês fizeram foi diferente. É claro que também não chega a ser nada do tipo: fui por ali e topei com o chefe final do jogo. Existe uma ordem meio que provável de acontecer e tem partes em que o jogo meio que te diz: olha, para passar daqui você precisa ter feito algumas coisas, mesmo que essas coisas tenham sido feitas na ordem que você escolheu. Porém, Metroid é um jogo que speedrunners, aquela galera que gosta de terminar rápido os jogos, adoram. Porque quando você meio que estuda o jogo, de fato dá pra dar umas roubadas e pular certas partes do jogo. Meio que, entre aspas, novamente, quebrar o jogo, sabe? E o mais interessante é que isso está no design do jogo. É proposital dos desenvolvedores permitirem certas técnicas avançadas e coisas não óbvias que você simplesmente pode experimentar, tentar ali, às vezes dá certo e você pula um lugar inteiro e fica se achando o máximo por aquilo. Não é todo jogo de Metroid que tem isso, mas um dos mais consagrados, que é Super Metroid, tinha, e em Dread já foi confirmado que esse tipo de coisa vai voltar. Mas é claro que não é só sobre ter um labirinto para explorar. A ação de Metroid é muito boa. Os upgrades que você encontra proporcionam uma variedade de mecânicas de combate e estilos de gameplay muito satisfatórios, e existem vários chefes marcantes e desafiadores. E a maioria deles tem ali pelo menos uma pitadinha de puzzle. Ou seja, antes de sair metendo a bala no chefe, você vai precisar analisar como dar dano naquele chefe e como não levar dano dele também, né? Então, resumindo, é um jogo de aventura e ação com foco na exploração, progressão não linear, gameplay altamente dinâmico e também único devido aos upgrades coletados ao longo da jornada e uma ação de alta qualidade que exige não apenas reflexo, mas também raciocínio. Infelizmente, é bom avisar que todos vocês que estão nesse vídeo assistindo para entender um pouco
pouco mais sobre Metroidvania, que não é todo mundo que gosta desse sistema. Muita gente diz coisas como: ah, eu odeio ficar perdido, não saber pra onde ir, Metroidvania não me diz aonde eu tenho que ir, esse tipo de coisa. E tudo bem, se você tá nesse grupo, tenta jogar Metroid Fusion antes de jogar Metroid Dread, porque esse jogo é um pouco mais linear e ele tem uma marcação no mapa que ajuda muito pra saber aonde você tem que ir e o que fazer. E a gente aqui acha, mas aí é achismo, que por eles estarem chamando todo mundo pra jogar Metroid Dread, alguma coisa eles vão fazer nesse jogo pra ajudar a galera que não quer ficar perdida. Por exemplo, tem umas habilidades da Samus que eles já confirmaram que você pode escanear o seu ambiente em volta pra saber aonde que tem coisas secretas. Então eu acho que alguma coisa a Nintendo vai fazer pra tornar esse jogo pra todo mundo. Em todo caso, se você é mais um fã de Metal Slug, de anda e atira, não é que é certeza que você não vai gostar, mas é bom analisar outros fatores também, porque esse jogo é sobre exploração. Agora vambora pra nossa parte 2, uma galáxia incrível. Bom, Metroid não é apenas sobre a ação, é uma franquia com um universo muito rico. A protagonista Samus Aran é absurdamente carismática e foi talvez a primeira protagonista feminina a, vamos dizer assim, bombar mundialmente no meio gamer. Ela é um ícone, ela é uma caçadora de recompensas, então ela trabalha sozinha e é contratada para essas missões. Tem toda uma história por trás do povo que a criou, que não é da mesma raça humana, eles são os Chozo. Tem a história também do grupo conhecido como os Space Pirates, os piratas espaciais, que matou os pais de Samus, e também a história do próprio Metroid, que dá nome ao jogo, que é esse bichinho aqui, ó. Bem fofinho, né? Talvez nem tanto. A Samus, ela ainda usa essa armadura chamada Power Suit, que vai sofrendo mutações e se transformando, e ela tem várias versões muito iradas também. Mas talvez o principal seja o universo de Metroid ser muito bem construído. Metroid é uma das franquias da Nintendo que tem a melhor história e background. Sim, apesar de muitas pessoas no Brasil terem jogado jogos sem entender muito a história, quando você entende inglês e se aprofunda, você percebe isso. A história de Samus é extremamente marcante, e Metroid faz isso sem ser um jogo, entre aspas, narrativo, ou focado na narrativa. Ele conta as coisas de um jeito mais prático, e dá até pra dizer que é até meio mal explicado, exceto em alguns jogos, né? Porque depois que o fã vai atrás, ele descobre de onde veio aquele vilão, qual a motivação daquele vilão e tudo mais. Como nenhum jogo veio em português também, isso dificulta um pouco, e infelizmente Metroid Dread não está em português. Mas galera, é uma obra que vale a pena conhecer. E olha, se você nunca jogou Metroid também, não se preocupa, porque em Metroid Dread a Nintendo já confirmou que vai ter a recapitulação do essencial para você entender tudo o que acontece no jogo. Mas se você quer se aprofundar e entender tudo antes de jogar, e totalmente em português, saiba que aqui no canal tem uma série contando a história completa da saga Metroid, incluindo a saga Prime, que se você tiver com um pouco de pressa e quer saber só pra jogar o Metroid Dread, você pode pular a saga Prime, mas a história dos outros Metroids é importante. Mas beleza, qual que é a história de Metroid Dread? Bom, aí a gente já entra na nossa parte 3 aqui do vídeo, sobre o que já sabemos até agora. Então vambora, parte 3, o que já foi divulgado. Todos os jogadores precisam saber que Metroid Dread é o encerramento do arco inicial da franquia. Isso é muito importante, então basicamente, você vai ver o desfecho da história sobre a criação dos Metroids, a história do Parasita X, que foi o motivo da criação dos Metroids, o final da história dos Chozo, que foram os criadores dos Metroids, e também povo que treinou a Samus, e sabe-se lá o que mais vai se encerrar em Metroid Dread. Eu só espero que não encerrem com a vida de Samus, cara, mas é uma possibilidade. Metroid Dread começa com a informação de que o Parasita X foi visto em um planeta chamado ZDR, e a Federação Galáctica enviou unidades robóticas especiais, esses M que vocês estão vendo aí, para investigar e caçar esses parasitas. Mas a Federação perdeu o contato com esses robôs, então eles contrataram Samus para averiguar a situação. Porém, chegando lá, duas surpresas. Os M, que são da Federação Galáctica e eram para ser do bem, estão atacando Samus. E eles também são imunes a tudo que Samus tem disponível. Então, até ir se fortalecendo, ela vai ter que fugir desses robôs. E essa é a parte de ter que fugir, como num filme de terror, ou seja, sendo perseguida, é que deu o nome Dread a esse jogo, que significa pavor, terror, horror. E cara, isso é uma parte importantíssima na gameplay de Metroid Dread. Você vai ter que fugir, porque os M não podem ser detidos logo de cara. E se eles te pegam, é morte na hora, não tem jeito. Então se prepara aí já pra odiar esses robôs, viu? Outra surpresa é que Samus encontra membros vivos da raça Chozo, a raça que a criou e a treinou. Porém, eles também estão atacando Samus. O quê? Peraí, os Chozo não eram do bem? Bom, tem muito mistério rolando e você já viu que não vai ter paz, né? Só que beleza, isso não é tão surpresa assim pro público mais assíduo da história de Metroid, porque já foi revelado que aquele grupo de Chozo em específico, ele é meio que do mal no jogo Metroid Samus Returns no 3DS. É só que a personagem Samus não viu o que eles fizeram. A gente, como público, sabe, a Samus não. Mas ela
vai descobrir e a gente também não vai contar aqui porque é uma longa história. E se vocês quiserem saber antes de jogar, novamente, escreve lá na busca Coelho no Japão, Metroid Timeline, vocês vão encontrar. E olha, particularmente vai ser incrível ver a Samus com um antagonista na história muito de respeito, sabe? Chega de Ridley, que ela já deitou na porrada 500 vezes ao longo da franquia. Essa batalha, meus amigos, contra o General Chozo vai ser incrível, a gente aposta nisso. Além da história e de sabermos que esse jogo vai encerrar o arco principal de Samus, como mencionamos aqui, foi confirmado que Dread terá um alto nível de exploração e que essa exploração pode fazer com que jogadores curiosos e habilidosos façam coisas e cheguem a lugares antes do planejado. A gente também sabe que quem está desenvolvendo esse jogo é uma empresa chamada Mercury Steam, com o auxílio e supervisão de um time interno da Nintendo, e a direção do jogo é de Yoshio Sakamoto, que é aí carinhosamente apelidado por nós de o velho do Metroid. Ele é o grande cabeça da série. Pra quem tá por fora desse meme, vocês tinham que estar acompanhando o Final Level Cast, que é o meu outro podcast, e que foi lá que começou essa zoeira de o velho do Zelda. Mas enfim, esse time foi responsável pelo jogo Metroid Samus Returns no 3DS, e esse jogo foi muito bem aceito. Mas ainda assim era, novamente, entre aspas aqui, só um remake do Metroid 2. Dread é o primeiro jogo original desse time da Mercury Steam, mais a Nintendo, mais o Sakamoto. Então a probabilidade de vir coisa boa é muito alta. Aliás, baixa, porque alta mesmo é a probabilidade de ser um jogaço. E resumindo aqui a contextualização, é hora de mostrar os fatores principais para você entender por que eu tô aqui mesmo apontando todas as minhas fichinhas nesse jogo. Ah, e uma dessas coisas é que a imprensa lá dos Estados Unidos já colocou a mão no jogo e alguns deles disseram assim: as minhas expectativas já eram altas, mas o jogo ainda assim me surpreendeu muito. Beleza, vambora. Parte 4 vai ser top, confia. Você ainda não sentiu aquele empurrãozinho decisivo? Então agora é a hora. Isso que eu vou falar aqui serve tanto pra quem não sabe nada de Metroid, quanto pra quem já jogou Metroid. E se você já é fã de carteirinha e já tá hypado, se prepara porque eu vou jogar mais lenha nessa fogueira aí. Primeiro argumento: a gente ainda não tem ideia de como esse jogo pode ser grandioso. Sério, para e pensa. Samus Returns foi excelente, mas novamente, ele foi um remake. A estrutura, a história e várias coisas já estavam prontas. E essas coisas vieram de um jogo de Game Boy. Mesmo assim, Metroid Samus Returns impressionou na fluidez, em como que a Samus interagia com o cenário e com os inimigos. Então imagina como é que vai ser Dread. O último Metroid 2D original mesmo foi o Metroid Fusion, há 19 anos atrás. Só que, cara, Metroid Fusion é de Game Boy Advance, que é basicamente um Super Nintendo com algumas coisas melhores, talvez nem tão melhores assim, enfim. A nossa referência de Metroid 2D são os jogos 16 bits, cara. Só que agora a gente vai estar saltando pra décadas depois, décadas de aprendizado e evolução no gênero como um todo. Gênero esse que Metroid dá ao nome, tô falando de Metroidvania. Então claramente eles têm que se esforçar para o novo jogo ser algo que vai ser impactante pro gênero também, porque tem grandes concorrentes até de jogos indies. E como eu falei, nossa referência estava no 16 bits, estamos saltando para um jogo em 1080p de vários gigabytes. Isso pode proporcionar uma evolução tão grande, e eu falo isso porque se você jogar aí o Super Metroid no Nintendo Switch Online, você vai ver que até hoje é um jogo excelente, sério. Ele envelheceu extremamente bem, parece um jogo indie atual dos melhores, sabe? Então imagina só Super Metroid, que já é excelente, só que mega expandido. É, vocês entenderam. Argumento número 2. O Yoshio Sakamoto é um cara que tem muito amor pela série e ele briga com a Nintendo desde sempre pra manter essa série viva. Não é zoeira, cara. Super Metroid foi quase cancelado umas 3 vezes e ele batia o pé pra poder lançar esse jogo e deu no que deu. É Super Metroid. O Sakamoto tem o Metroid Dread desde a era do Nintendo DS, só que nunca foi possível fazer o jogo. Segundo ele, nem tecnologia tinha pra fazer o que ele planejava. Então, assim, ele não tá só pegando mais um trabalho pra executar. Ele quer muito fazer esse jogo há muitos anos e ele vai caprichar muito nele, pode ter certeza. Terceiro argumento: quando a Nintendo pega um jogo pra divulgar aos 4 cantos do mundo, é porque ela sabe que o que ela tem em mãos é ouro. Ela viu o que os desenvolvedores fizeram e falaram: cara, isso aqui tá bom, hein? Foi assim com Zelda Breath of the Wild, eles fizeram uma E3 inteirinha dedicada a Breath of the Wild, se vocês não se lembram. Foi assim com Super Smash Bros Ultimate, que por sinal é o jogo de luta que tem um Metacritic mais alto. Foi assim com Animal Crossing New Horizons, e olha só como ele tomou o mundo, cara. Se a Nintendo tá hypando tanto assim Metroid Dread pra lá e pra cá, a gente pode esperar que por bobeira não é. E cara, eles estão fazendo um marketing absurdo pra esse jogo em todas as suas redes sociais, hypando pra caramba em tudo que é canto. Alguma coisa tem aí, entendeu? Argumento 4. Gente, é um encerramento de uma história que começou há décadas atrás. Uma história que começou lá no Nintendinho. Como é que os fãs não vão hypar um negócio desse, cara? Você que tá aí jogando videogame em 2021, você teve o privilégio de estar vivo quando a saga 2D de Metroid teve o seu arco principal encerrado.
hypado, entendeu? Eu posso estar exagerando um pouco aqui? Não sei, cara, vocês julgam. Pra mim é um privilégio. A gente vai descobrir aqui que fim tiveram os Metroids. Quem acompanhou o final de Metroid Fusion sabe que era pra todos terem sido destruídos. A gente vai descobrir se eles ainda estarão vivos, se os Chozo vão morrer, ou se tem Chozos do bem ou de outros grupos ainda vivos por aí, se ainda tem pirata espacial, detalhes sobre a história do passado de Samus e do passado dos Chozo. Sério, eu vou fazer um apelo aqui mais uma vez. Vê a timeline de Metroid aqui no canal, vocês não vão se arrepender, são vídeos super bem feitos. E a história, cara, é de arrepiar. Não tem como você terminar de ver essa história incrível e não estar super hypado pra ver o final dela, sério mesmo. E só pra encerrar, existem várias teorias muito legais que o jogo tá dando a entender, e a gente também fez um vídeo aqui sobre essas teorias, então eu recomendo muito que vocês vejam, caso queiram uma extensão desse vídeo aqui, além da extensão da timeline, né? Sim, aqui no canal Coelho no Japão tem conteúdo de Metroid pra todos os gostos. E essas teorias também deixam a gente muito empolgado. Quem não estaria, né? Mas é isso aí, meus amigos, tudo que você precisa saber sobre Metroid Dread antes de você comprar e pra ficar hypado pro jogo, por que as pessoas estão tão empolgadas assim. E agora você entende o que é Metroid, caso você não entendia antes. Será que a nossa expectativa vai ser correspondida? Tudo isso saberemos no dia 8 de outubro, quando o jogo for lançado. Tá quase chegando, faltam pouquíssimos dias. Como eu falei, esse vídeo aqui não é uma análise ainda, a gente ainda não testou o jogo, mas eu acho que depois desse vídeo você vai estar mais localizado quanto à resposta da pergunta, será que eu devo ou não comprar? E se você ainda saiu desse vídeo aqui com dúvidas, é só deixar aqui nos comentários que tem o Pedroca aqui da nossa equipe, e a gente vai tentar responder todas as perguntas que vocês fizerem, que já não estão respondidas nesse vídeo, tá? E eu peço a ajuda da comunidade também pra ajudar a responder as perguntas da galera, cara. Vamos ajudar as pessoas novas que estão chegando nesse universo Metroid a adentrarem em Metroid Dread. Agora a dúvida que me restou é, e aí? Será que vai rolar o seu comentário de ok, Coelho, você venceu, depois desse vídeo eu estou hypado pra Metroid Dread? Quero saber, hein, galera? Vou acompanhar aqui nos comentários com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixa um like aqui, inscrevam-se no canal Coelho no Japão para outros ótimos vídeos sobre Nintendo. Ative o sininho de notificações, porque nem sempre o YouTube notifica sobre os vídeos. Assim vocês ficam sabendo das produções que a gente tem feito aqui no canal e ficam por dentro assim, ó, rapidamente, quando a gente sabe de alguma promoção, Nintendo Switch Lite ou qualquer coisa, a gente sempre faz um vídeo super rapidinho aqui para vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo no universo Nintendo e na Nintendo aqui no Brasil. Então inscrevam-se aí, se quiserem falar comigo nas redes sociais é @RodrigoCoelhoC, tanto lá no Twitter quanto no TikTok e também no Instagram. Se vocês forem comprar Metroid Dread, as melhores opções para vocês comprarem eu sempre deixo aqui na descrição. Vocês podem comparar os preços, vocês podem pegar, por exemplo, a mídia digital lá na nuvem. Fiquem de olho também aqui no canal, ativa o sininho de notificações que eu vou avisar caso eles tenham cupom. Nas lojas que estão vendendo a mídia física aqui no Brasil ao menor preço, tá tudo aqui na descrição. E se vocês forem pegar o Nintendo Switch, galera, coelhinojapão.com/Amazon, lá tem o Nintendo Switch nacional e o Nintendo Switch Lite nacional também, a um excelente preço e também parcelado para vocês. Então, em dúvida de saber aonde que vocês compram produtos mais baratos ou querem ser avisados na hora que o produto que você está procurando fica mais barato, entra lá na Promobit também, que eles ajudam bastante, tá? Link de tudo tá aqui na descrição para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e lembrem-se, sejam legais com as pessoas porque isso é muito importante para nossa comunidade. Um tapa na pata do coelho para dar sorte e até a próxima. Valeu!